Boa noite. Estamos iniciando mais um programa ao vivo da Sociedade Genealógica Judaica de São Paulo, hoje com o lançamento do livro As Origens do Antijudaísmo Cristão, do professor Sérgio Alberto Feldman. Antes de trazer o Sérgio aqui para a tela, eu gostaria só de rapidamente relembrar que a nossa sociedade é uma sociedade constituída por um conjunto de voluntários dedicados. Alguns deles estão acompanhando aqui a gente nos bastidores para viabilizar esta transmissão. E nós somos membros da Associação Internacional de Sociedades Genealógicas Judaicas, tem sede nos Estados Unidos. Nós, então, temos aí uma rede internacional de sociedades que seguem o mesmo tipo de atividade que a gente, né, como voluntários, obviamente, e nós dependemos dos recursos que a gente mesmo contribui e de eventuais doações que a gente recebe do público. As doações podem ser feitas via PayPal ou pelo Pix, usando o nosso e-mail jgssp.org@gmail.com. Se alguém quiser também, pode usar para qualquer finalidade. Esse é o nosso e-mail de contato, além de ser a nossa chave Pix e o nosso PayPal. A nossa motivação para estar fazendo esse trabalho é que nós acreditamos no lema da Associação Internacional, que diz que uma família sem conhecimento da sua história, origens e cultura é como uma árvore sem raízes. Você já deve ter observado que nossos slides são bilíngues, nós temos audiência internacional, tem pessoas que assistem a tradução depois nos letreiros que o YouTube gera automaticamente, mas deixamos os slides em vários idiomas para facilitar, então, para as pessoas que não dominam o português e ainda assim acompanham a gente. Mas como o Sérgio é brasileiro, então hoje nós vamos falar apenas em português aqui. Bem, antes de chamar aqui o perfil do Sérgio, eu quero só convidar vocês a se registrarem aí nos vários canais de comunicação que a gente utiliza para divulgar as nossas atividades, né? Nós temos uma base de dados no MailChimp, onde vocês podem se cadastrar para receber nossos comunicados por e-mail. O endereço é esse que está na tela, tine.cc/jgssp, ou vocês podem usar esse QR Code que está na tela para acessar esse endereço. A gente pede apenas nome, e-mail e o número do celular para eventualmente usar para comunicação no WhatsApp. Fora isso, nós temos a nossa fanpage no Facebook, cujo endereço é facebook.com/jgssp.org, onde a gente também faz postagens regularmente. Nós postamos 2 vezes por semana, não só sobre os eventos, mas também sobre material que a gente recebe aí das outras sociedades, da Associação Internacional. Nós publicamos e compartilhamos com todo mundo que nos segue. E, obviamente, nós temos o nosso canal no YouTube, onde vocês estão, neste momento, assistindo a gente. Muito obrigado aí pela presença, e eu quero convidar vocês a se inscreverem no canal, a participação, para que vocês possam colocar dúvidas, perguntas, comentários no chat. O YouTube atualmente exige que as pessoas estejam cadastradas, estejam inscritas no canal por pelo menos 10 minutos, Antes disso, ele não libera a participação. Então, se você está com a gente pela primeira vez e quer participar do bate-papo aqui,
Então se inscreve agora, né? Nós temos aqui a capacidade tecnológica na transmissão de projetar as mensagens do chat aqui na tela, né? Boa noite aí a quem está nos acompanhando, e podemos então usar esse mesmo recurso daqui a pouco para transmitir as perguntas de vocês ao vivo para o nosso convidado de hoje. Nosso convidado de hoje é o professor Sérgio Feldman, historiador e professor da Universidade Federal do Espírito Santo, e que já está aqui no estúdio com a gente, né, para fazer então uma sessão detalhando um pouco mais aí sobre o conteúdo desse livro, esse último livro que ele escreveu, que se chama As Origens do Antijudaísmo Cristão. E o nosso último recado aqui, antes de falar somente com o Sérgio, né, nós queremos convidar vocês para o nosso próximo evento, que ocorre daqui a apenas 16 dias, né, um evento muito especial e que acho que tem interesse, que vai, para nós brasileiros, muito além da comunidade judaica, né? Nós conseguimos fazer uma entrevista com a diretora dos arquivos da Torre do Tombo, e ela nos explica como que a gente pode fazer acesso online a todos os arquivos que estão disponíveis lá, né, em detalhes, e inclusive tratando aí das dificuldades do tipo de letra da época que os documentos foram gerados. Então, em 2 semanas aí nós estaremos novamente ao vivo aqui no nosso canal. Vamos ao nosso convidado de hoje, professor Sérgio Alberto Feldman, historiador formado pela Universidade de Tel Aviv, com doutorado pela Universidade Federal do Paraná. Ele é atualmente professor aposentado da Universidade Federal do Espírito Santo, mas continua vinculado ao programa de pós-graduação, né, da UFES, onde ele atua no mestrado e no doutorado em História. E ele é especialista em História Ibérica Medieval e em História Judaica. Então, para quem ainda não o conhece, Sérgio, boa noite, bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E vamos ao que interessa? Vamos, Roberto. Eu quero agradecer de princípio já, porque no final a gente agradece, mas já está com o tempo correndo, né? Essa nova oportunidade, porque eu já tive uma oportunidade aqui nesse mesmo programa, né? Eu vou chamar isso de programa, porque a apresentação é um programa, né? E eu acho que o trabalho de vocês é um trabalho digno de respeito, de admiração, e que eu acho que quem tiver condição de apoiar deveria apoiar. Eu acho um trabalho muito importante. Memória é fundamental, a gente não pode ser desmemoriado. Mas vamos lá. Muito obrigado. Então vamos lá. Nós vamos começar aqui. Nós organizamos aqui a entrevista de hoje para ficar um pouquinho mais animada numa sequência de perguntas, né? Então vamos diretamente à nossa primeira pergunta. A gente sabe, né, e até é escrito na contracapa do livro, né, que a tua especialidade é a história no período medieval. Aliás, estava até no teu currículo que eu li há instantes, né? Então, a primeira pergunta é a seguinte: como é que você foi motivado a escrever um livro que trata de uma época muito anterior, né, dos primeiros séculos do que nós chamamos da Era Comum? Bom, há múltiplas razões, mas eu vou frisar as mais importantes. A mais importante é que eu comecei as minhas buscas olhando para o Holocausto. E o Holocausto, sem dúvida, é um tema muito vivo, muito presente, que está até hoje nos cutucando, nos provocando reflexões, como é que isso pode acontecer e tal. Aí eu fui buscar as respostas lá no mundo, tá, no antigo medieval.
e cheguei no meu doutorado a trabalhar com o ano 600, muito próximo do que é o recorte desse livro. Mas ali eu aprendi, eu vi muita coisa sobre o antijudaísmo, tá? Sobre o qual eu falo adiante um pouquinho. Aprendi muita coisa, mas eu percebi que eu tinha que enfrentar o desafio de mexer com paradigmas da religião irmã, que hoje a gente dialoga, mas que nos hostilizou, nos discriminou, nos desqualificou através da história, que é o cristianismo. Eu tenho imenso respeito pelo cristianismo, eu tenho conhecimento do cristianismo, tá? Mas eu trabalhei o tempo todo com a polêmica cristã-judaica, e eu achei que eu precisava descer para o início da questão. O início da questão, inclusive, é anterior à aparição do cristianismo, porque já tem uma questão anterior. Antes de aparecer o cristianismo, já tinha um problema em relação aos judeus. Então, para tentar entender o problema do antijudaísmo pagão, anterior ao cristianismo, e o cristão, o antijudaísmo cristão, eu desci para Paulo de Tarso e trabalhei com esse recorte de Paulo de Tarso, que seria a primeira metade do primeiro século, quer dizer, mais ou menos no entorno de ano 30, 50, 60, até 400 anos depois, com Agostinho de Hipona. Aí eu respondo aí, pelo menos eu abro a discussão, porque essa discussão é infinita. O livro não pretende esgotar nada. O livro pretende abrir para o público leigo, para quem não é historiador, a compreensão dessa questão. Compreensão não é aprofundar. Não é um livro acadêmico, é um livro para pessoas cultas que sabem ler, que entendem um livro, mas que não são historiadores. Essa é a intenção. Historiadores podem achar o livro talvez até muito simples, muito simplificado. Eu sou professor e quero e pretendo ser sempre didático, compreensivo. Então, eu voltei para trás para tentar entender melhor, para explicar melhor, mas não para complicar. Muito bom. Belo desafio, então, né? Você, como acadêmico, né? Escrever numa linguagem que esteja acessível aos não acadêmicos, né? Esse é um belo desafio, né? E só para quem, na carreira acadêmica, né, atingir um determinado nível de maturidade é que consegue entender essa diferença, né? Certo? Gostaria que fosse assim, espero. Mas não é todo mundo que consegue, não, infelizmente, né? Mas vamos em frente. Estamos aqui também no estúdio com a presença da Kátia. Kátia é vice-presidente da nossa sociedade. Boa noite, Kátia. Tudo bem com você? Tudo bem, Kátia. Muito feliz de estar aqui. Esse é um tema que me interessa assim, profundamente. Já vi algumas coisas, já li algumas coisas, e acho a iniciativa de se dirigir ao público não acadêmico é altamente louvável, porque pouca gente sabe muita coisa, e muita gente sabe quase nada. Então, atingiu a muita gente que sabe quase nada, ou nada, né? É muito importante, é essencial nesse momento. Acho que é fundamental mesmo. Estou ansiosa para mergulhar. Obrigado. Eu vou deixar você com o professor para fazer a próxima pergunta, então, tá, Kátia? Tá bom. Obrigado. Bom, a pergunta que não quer calar: o cristianismo foi fundado por Jesus? Assim, foi fundada uma religião naquela época? O iniciador dessa religião teria sido Jesus Cristo, professor? Pois é. Jesus era um judeu da terra de Israel. Eu preciso dizer que era da terra de Israel, porque judeus viviam fora de Israel há muito tempo. Os judeus tinham ido para o cativeiro da Babilônia, lá pelo ano 580, antes da Era Comum. Claro que aí tem que começar a diminuir. Como é antes da Era Comum, tem que diminuir. E, por voltas do ano que aparece o Jesus e aparece o cristianismo, os judeus já tinham se espalhado por todo o Mediterrâneo Oriental e pelo Oriente. Já tinham chegado, inclusive, na Itália e na Península Ibérica. Ora, Jesus poderia ser um judeu de fora da terra de Israel, mas ele era um judeu da terra de Israel, profundamente imbuído do judaísmo, praticante.
Inclusive, muita gente, quando eu pergunto o que se celebra no 1º de janeiro, muita gente não sabe me responder, tá? Dia 1º de janeiro não é simplesmente uma festa para a gente beber bastante, se embebedar e voltar para casa de porre às 3 da manhã, tá? Ou às 6 da manhã, talvez. É o dia da celebração da circuncisão de Jesus. Se Jesus nasceu dia 25 de dezembro, e a circuncisão são 8 dias contados, o 25 e o 1º, fecha a conta. Entre 25 e 1º, incluídos os dois, tem 8 dias. É o dia da circuncisão de Jesus. Depois, Jesus, quando perguntado, questionado pelos sábios, se ele veio para acabar com a lei, que seria os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, tá? Os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica, e os profetas, ele falou, não vim acabar, vim fazer com que sejam respeitados. Ou seja, ele faz uma declaração de que ele veio para impedir a falta de respeito à lei mosaica, à lei judaica. Ele reforça a ligação dele com o judaísmo, né? Ele reforça isso, ele demonstra com isso. Os apóstolos eram judeus da terra de Israel. Por que eu friso ser da terra de Israel? Porque vai aparecer daqui a pouco Paulo não é um judeu da terra de Israel, é um judeu da diáspora e da diáspora grega. Já volto a isso, agora eu vou deixar isso parado. Mas esses judeus da terra de Israel eram tradicionalistas, praticantes, tá? Frequentava o templo, discutia com os outros grupos, havia alguns grupos, saduceus, fariseus, e aí tem polêmicas, conflitos verbais leves, mas tem discussões, né? Porque as pessoas têm ideias. Então, Jesus não é uma pessoa que rompe com o judaísmo. Ele se mantém dentro do judaísmo, pratica o judaísmo e morre como judeu. Nasce como judeu, morre como judeu, pratica o judaísmo. Os apóstolos, o grupo inicial, todos eram judeus praticantes. E a última ceia não deixa de ser um Pessach, uma Páscoa judaica. O vinho e o pão ali é a matzá, o pão ázimo judaico, e o vinho que se usa na Páscoa judaica. Só que, claro, as pinturas medievais, eu recentemente vi a última ceia do Leonardo da Vinci. A gente olha ali, aquele pão não parece bem um pão ázimo, parece um pão mesmo. Mas não é um pão ázimo. Eu tinha um amigo meu, um padre, que chamavam ele de padre judeu, lá em Belo Horizonte, eu acho que ele ainda vive, é um padre marista, que ele comprava o pão ázimo na comunidade judaica e usava como hóstia, porque, de fato, é a mesma coisa, tá? A hóstia é pequenininha, é sem fermento, tá? Então, ela lembra o pão ázimo judaico, só que ela foi cristianizada e foi tirado o judaísmo de dentro dela. Certo. Perfeito. Muito bom. Então, assim, não foi uma nova religião, foi um prosseguimento da religião dele. Inicialmente. Bom, mas antes de sair do inicialmente, né, acho que você quer falar mais alguma coisa sobre o fato que ele era judeu, não? Sim, ele era judeu praticante, e não há uma informação precisa. Há hipóteses e suposições que ele transitou fora da terra de Israel. Mas não há nenhuma comprovação, porque conta-se o nascimento dele e conta-se ele já adulto fazendo a pregação. Há pouca informação se ele viajou, se ele saiu. Então, ele era um judeu muito imbricado no judaísmo, profundamente praticante. E o que é interessante, há um personagem dentro do grupo inicial, judeu também, que o trai. Mas há outros 11 apóstolos que o seguem, que o exaltam e que veem nele o Mashiach, o Messias. Tá? E sobre isso a gente fala adiante. Mas, de uma certa maneira, tem que se ver por que se coloca depois, no final do nosso bate-papo, se coloca judeu igual a Judas. Judeu igual a Jesus. Tem mais Jesus a ver com os judeus do que o Judas a ver com os judeus. Porque os seguidores de Jesus eram judeus. As pregações próximas
falas minhas, eu vou falar sobre onde é que ele prega e para quem que ele prega. Uhum. Então, a comparação começa com 3 letras iguais, né? E o resto deve ser fake news, que já estão na moda há muito tempo. Sim. Muito bem. Vamos então em frente, passar para a próxima pergunta, Kátia, com você. Aí a gente quer saber qual o significado da expressão Cristo. Ela é de origem judaica? E seu significado foi sempre igual ou foi se alterando com o passar do tempo? Como é que isso evoluiu? Como é que isso... Essa expressão é uma tradução grega de uma palavra judaica. Essa palavra judaica, ela se transforma. Eu tenho um artigo que está online num site chamado academia.edu, e quem quiser pode acessar, e que ele se chama Evolução do Conceito Messiânico, de Rei Libertador a Redentor da Humanidade. Um pouquinho diferente, porque eu sempre mudo um pouquinho, mas é mais ou menos isso. Procurando no meu nome, na academia.edu, se encontra, em que eu explico isso melhor. Mas, na verdade, Messias é a palavra original. Em hebraico, Mashiach, que seria traduzido como ungido. Unção é um ritual religioso de sagração de um sacerdote, existiam os sacerdotes do templo, ou do rei. Então, ela era feita com óleo ritual, né, o óleo de oliva ritual, colocado na cabeça, e o representante de Deus sacralizava um sacerdote, tá? Existia a unção de sacerdotes, mas eu não vou entrar nisso, mas ele ungia os reis. Por que se fez essa unção dos reis? Porque os reis eram visados, eram mortos. Tá? Então, se sacraliza para dizer, não toca no rei, porque o rei é rei por vontade divina. Isso vai se construir, vai chegar até a Revolução Francesa. Reis por vontade divina. Isso é toda uma questão. Foi trazido para o mundo ocidental e usado de outra forma. Mas, originalmente, seria a dinastia de Saul. Mas Saul morre, então passa a ser a dinastia de Davi. Ungido é um rei. E os judeus, depois, quando eles vão para o cativeiro da Babilônia, eles ficam muito deprimidos por ver que o templo foi destruído, Jerusalém foi destruída. Aí eles vão atrás dos profetas. Os profetas dizem, não, Deus vai mandar o ungido redimi-los. A redenção virá através de um rei libertador. Mas era uma redenção, claro, de caráter religioso, sim, mas de caráter político. Era um rei que os libertava. O rei ungido, o Messias, o ungido, era um rei libertador. Só que esse conceito, através dos séculos, vai mudando e passa a adquirir um significado místico muito mais complexo do que o simples rei libertador. E passa a ser redentor da humanidade. E aí a tradução desse termo, Messias, Mashiach, ungido, que servia para os reis, no grego é Cristo. Então, Cristo seria o quê? O rei ungido. Por isso que tem se associado Jesus à casa de Davi, porque ele seria o libertador. Mas, na verdade, ele não é um rei, ele não é um militar. Tá? E o Messias, no judaísmo, perde essa característica também. Isso se dilui e fica mais um redentor que, de uma forma quase mágica, traz paz para a humanidade, fim das guerras, justiça social, coisas excelentes para uma sociedade melhor, para um mundo superior. Né? Valores. Mas uma dúvida que eu tenho. Quando a gente fala cristianismo, quer dizer, vem de Cristo, então está se reconhecendo, dizendo que ele seria o Messias, conceito que você já explorou, né? Do que seria. Então, é como se fossem judeus que reconhecessem nele um Messias e que, por isso, criariam uma nova... Por que criariam uma nova religião? Não faz sentido para mim. Por que isso teria... Para se criar uma nova religião, vai ter que aparecer o Paulo de Tarso, que eu acho que a gente fala dele adiante. Próximo capítulo, tá. É uma próxima questão. Naquele momento do grupo inicial, eles estão apregoando que o ungido chegou. Tá. O ungido chegou, e chegou para libertar o povo. Então, por isso que ele é tão perigoso para o Império Romano, porque se ele é ungido, ele é da casa de Davi, ele pode derrubar o Império Romano, que era um mal encarnado para eles.
E daí, por isso que ele é perigoso e por isso ele tem que ser crucificado. Eliminado. Próxima. Muito bom. Já estou aqui para fazer a próxima pergunta. Fica tranquilo. Vamos lá. Né? A pergunta que nós vamos te fazer agora é para explicar uma outra parte do título do livro. Né? O livro fala em antijudaísmo. Né? Essa palavra é bem menos utilizada do que uma outra, né? Pelo menos nos dias atuais, né? E a maioria de nós já ouvimos, né? A palavra antissemitismo. Você poderia explicar qual que é a diferença entre esses dois conceitos, Sérgio? O antijudaísmo seria, no mundo antigo e medieval, consenso entre os historiadores. Até a proximidade do que vem a ser a Inquisição Ibérica, nenhum autor discorda de que havia antijudaísmo, que era um preconceito, uma discriminação de caráter religioso, de fundo religioso, para um grupo determinado, para uma etnia, mas o principal seria a questão religiosa. Claro que por baixo dessas coisas tinha questões econômicas, políticas, etc., mas não há um conceito como se constrói. Aí polemizam os autores. Alguns autores, como minha queridíssima amiga Maria Luísa Tucci Carneiro, a famosa, já afinada, mas grande pesquisadora, a doutora Anita Novinsky, tá? Eles acham que em 1449, numa cidade da Espanha chamada Toledo, se criou um Estatuto de Pureza de Sangue, e que é o ponto de partida para o que virá a ser a Inquisição Ibérica. Já havia Inquisição, mas era para outros grupos, que faz para os descendentes de cristãos convertidos ao cristianismo. Então, elas entendem que ali começa o antissemitismo. E eu entendo que não é ali, que é só no século final do XVIII, começo do XIX, quando se começa a construir uma nova ciência, e dentro dessa nova ciência se constrói uma uma falsa ciência que se chama racismo do século XIX. No racismo do século XIX, os europeus brancos querem colonizar a África e a Ásia. E querendo colonizar a África e a Ásia, eles precisam justificar essa invasão praticamente que eles fazem da Ásia e da África, porque eles estão indo para civilizar povos inferiores. Então tem raças superiores, raças inferiores. Isso vai descambar no nazismo, nas teorias raciais nazistas. Mas, naquele momento, elas já se espalham na direção dos judeus. Os judeus não são europeus, os judeus são asiáticos. Então, já resvala. E aí, um grupo determinado cria uma sociedade antissemita. Ora, os judeus não são os únicos semitas, os árabes também são. Até estranho, porque a gente sabe que há antissemitismo no mundo árabe. Mas isso é uma coisa que eu não vou resolver, que é complicada. Porque eles são semitas também. Mas, de qualquer forma, existe isso. Mas antissemitismo estaria imbricado na ciência racial, pseudociência racial, que teoriza que tem raças superiores, raças inferiores. No mundo antigo medieval, não tem questão de raça, ainda que o termo aparece em documentação. Mas aparece muito mais naquele sentido de Noé, dos 3 grupos, os 3 filhos de Noé. Não no sentido que nós entendemos, que tem a ver também com ciência, tem a ver com as teorias genéticas e tudo mais. Então, antissemitismo é século XIX e XX e antijudaísmo ao longo da história, ainda que há historiadores que localizem no século XV. Uhum. Que eu respeito e que eu contesto. Ok, mas independentemente desse debate, eu queria te fazer aqui uma pergunta complementar, né? Então, a gente pode entender que o antijudaísmo se transformou em antissemitismo, ou nos dias de hoje você considera que existem os dois, já que são 2 coisas diferentes? Pode existir os dois, mas eles estão bastante misturados. Claro que existem os dois. Ainda existe preconceito em relação aos judeus por questões religiosas. Mas existe também uma coisa que eu acho que é muito estranha, a apropriação das bandeiras judaicas. A gente viu muita bandeira de Israel nos desfiles
de grupos evangélicos. E essa apropriação tem a ver com o que eu estudo no medieval. Tirar dos judeus, e eu vou falar um pouco hoje da origem disso, tirar dos judeus suas verdades, suas bandeiras e cristianizá-las. A bandeira de Israel, sem querer ser preconceituoso, aceitamos apoios, simpatias, tal, mas elas estão ligadas ao povo de Israel, ao Estado de Israel, e não a outros grupos, que podem ser simpáticos, mas não pode se apropriar. O mesmo em relação ao judaísmo. O judaísmo é o judaísmo. O cristianismo é o cristianismo. Respeito a todos, mas não vão se apropriar das minhas questões. Então, um santuário, um Beit HaMikdash na cidade de São Paulo, da Igreja Universal do Reino de Deus, é uma apropriação. Não entro nessa polêmica, provoco e caio fora, tá? Não tem espaço para fazer esse tipo de polemização. É só uma Muito bem. Mas antes da gente continuar nesse tema, eu vou chamar de volta aqui a Kátia para fazer aquela pergunta que ela quis fazer antes e você disse que ia responder depois, né? Vamos falar agora de um tal de Paulo de Tarso. Kátia, é com você. Bom, na sua obra, Sérgio, você dedica um capítulo a Paulo de Tarso, que depois foi conhecido como São Paulo, né? Qual o papel dele para agregar os não-judeus, os gentios, que queriam se converter à nova vertente? E mais, as suas ações eram unanimidade entre os apóstolos ou isso gerou polêmicas na época? Eu chamaria isso... É muito boa essa pergunta, porque ela abre várias questões. Mas eu vou tentar fazer um foco só e não abrir tanto, tá? Até porque a gente tem limitação de tempo. O Paulo de Tarso era judeu, mas era um judeu diferente do grupo original dos apóstolos, que eram da terra de Israel, que eram pescadores, agricultores, gente do povão, tá? Que conhecia judaísmo, que praticava judaísmo, eles não eram ignorantes, mas eles não eram imbricados na civilização greco-romana. O helenismo é uma grande cultura que tem sua base na Grécia, mas que se expandiu tanto com Alexandre o Grande, depois com o Império Romano, e virou a grande cultura do mundo antigo. Tá? O helenismo criou cidades, se criaram cidades chamadas polis, nas quais se estudava Sócrates, Platão, Aristóteles, os pré-socráticos, etc., etc. Uma grande cultura, e essa grande cultura influenciou o cristianismo nascente e o judaísmo. Nós fomos influenciados pelo helenismo. Os cristãos também foram, mas os cristãos foram mais que nós. E o Paulo era um judeu helenizado, um judeu de cultura greco-romana. Cidade de Tarso é uma cidade na atual Turquia, na Ásia Menor, e ali tinham cidades gregas ricas, desenvolvidas e cultas. E ele teve essa interação. Essa interação é muito rica, mas ele tem já um olhar de mundo que não é do judeu de Israel, aquele judeu do interior, das montanhas, que ia para Jerusalém para fazer as peregrinações. Então tem uma diferença muito grande. É tipo assim, o cara que mora no interior, digamos, do Brasil, num estado meio longínquo, e o que mora, por exemplo, em Nova York. Um judeu de Nova York tem um mundo em volta dele. Um judeu que mora numa cidadezinha do interior do Mato Grosso, ele pode ter um judaísmo rico, porque ele estuda, hoje em dia tem meios de comunicação, quer dizer, muda muito. Ele não tem isso. E o Paulo as referências todas, né? E o Paulo começou um processo de virada. Ele não é o criador do cristianismo, mas ele é o cara que dispara o início de uma nova religião. Ele faz a largada, e o gesto dele é inteligente. Ele era midiático, ele sabia falar grego, ele era bom de discurso. Os textos dele são muito bem escritos. Tá? O Paulo tem várias epístolas. O Paulo é um cidadão do mundo na época. E sabia grego, é o único dos apóstolos que sabia fluentemente o grego.
E eles vão nas sinagogas judaicas, por toda a diáspora, e fazem ali pregações. E ele vai moldando esse judaísmo cristão. É uma vertente judaica ainda, mas já começa a dar uma virada. Aí ele se junta com os outros apóstolos, fazem um concílio em Jerusalém. Por voltas do ano 50, tem-se dúvida, 48, 49, 50, 51, desses anos faz um concílio em Jerusalém, e ele consegue convencer o Pedro, que não concordava, que dava para abrir a brecha para os não-judeus participarem do cristianismo. Inicialmente, era uma seita judaica. Eles guardavam o Shabat, o sábado, eles celebravam as festas judaicas, o Pêssar, não a Páscoa, tá? E eles tinham toda a relação com as 613 preceitos, 613 mitzvot, que é a base do judaísmo. É um bloco de leis que estão dentro dos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que a gente chama de Torá, ou lei, ou Pentateuco. Qualquer desses nomes está certo. Que é a base da Bíblia hebraica. Lá tem 365 proibições, 248 ordenações. Proibições: não matarás, não roubarás. Ordenações: guardarás o sábado, respeitarás teu pai e tua mãe, etc, etc. Isso era a base do judaísmo. Então, o judaísmo era a circuncisão ao nascer, ou ao se converter. Estudar os preceitos, estudar a Torá e praticar os preceitos. E o Paulo diz, não precisa tudo isso para os de fora que querem entrar. Os de dentro, tudo bem. Continua circuncidando, continua estudando a lei, continua praticando. Os judeus cristãos podem continuar com isso. Mas os de fora, que eram os gentios, os não-judeus que queriam se converter ao judaísmo desde sempre e que agora estão querendo se converter à vertente judaica cristã, ele fala, batismo e fé em Jesus. Vamos aliviar um pouco isso. E ele começa a abrir a porta para os de fora entrarem e começa a criar a base do que vai ser a maior religião da história universal, que é o cristianismo. Uma dúvida, Sérgio. Eu li em algum lugar que havia outros grupos que seguiam os preceitos de Jesus, ou que bebiam das palavras dele, ou que o tinham como líder depois da sua morte, e que tinham visões variadas, que não existia um único seguidor que pensavam de uma única maneira. E que o que o Paulo de Tarso teria feito com Pedro, mas foi tirar esses outros, digamos, da parada, assim, e ter os seus preceitos como os únicos seguidores, os únicos que seriam os que vão... me fugiu a palavra, que vão levar a palavra de Jesus para frente, quer dizer, que não seriam... O meu grupo de pesquisa chama Excluídos e Marginalizados do Mundo Tardo Antigo Medieval. Esses outros são os que não estão ligados digamos, ao poder constituído, ao que vai se chamar depois, mais tarde, de igreja. A igreja vai determinar o caminho correto, que é a ortodoxia, isso é a verdade. A igreja vai delimitar as possibilidades de ideias diferentes. Por quê? Porque senão iam se perder, iam se pulverizar, se enfraquecer. E vai definir os que estão fora da verdade institucionalizada. E esses vão ser chamados de hereges. E os hereges, nesse período, vão ser banidos, excluídos e combatidos oralmente. Mas na Idade Média eles vão ser queimados na fogueira. Os hereges. Isso eu estudo, mas não é no recorte desse livro. Eu estudo isso. Então, a verdade instituída vai ser definida. O Paulo briga muito com dissidências. Ele briga, mas ele tem o dom da palavra e ele consegue prevalecer. E aí os bispos, que são seguidores desses apóstolos, os bispos vão, apesar de que não havia forma de comunicação fácil, mas eles vão fechar as linhas, qual é a linha oficial, e vão excluir as dissidências, vão colocar fora da igreja, vão criar uma igreja, estão criando. A igreja se constitui como igreja muitas décadas, 3 séculos depois de Paulo. Ela vira igreja mesmo, lá pelo ano 300, quando ela se aproxima do Império Romano.
mas a igreja está se constituindo e está fechando uma visão de mundo, uma ortodoxia. Os que pensam diferente são outsiders, estão fora. E o resumo, assim, comparando isso que você nos mostrou agora, toda essa trajetória histórica, com o que eu fui criada no cristianismo, então, assim, no catolicismo, então, assim, o que a gente absorve Jesus veio e fundou uma igreja, e essa igreja Pedro, e tudo que ele diz dali para frente é o que é correto, Pedro e Paulo, quer dizer, tem todo um período, tem um consenso, séculos. Não tem consenso, né? Alguma vez teve consenso? Você viu alguma vez na tua vida, você viu consenso, todo mundo pensando igual? Não pensa. Só que quando se define a ideia oficial, aí pode-se ser autoritário e pode-se ser articulado, discutir, criar uma versão que e votar. Né? A igreja era bem democrática nas suas origens. Então, havia discussões polêmicas, mas logo a igreja percebe que essa democracia, depois do primeiro século, essa democracia está deixando abrir demais o leque. Então, convergir e fechar a verdade. A verdade é essa. E com essa verdade a gente cresce, encaminha e vai ser hegemônico. Obrigada. Muito bem. Então, de fato, nós temos aí um processo de criação, na verdade, de uma nova religião a partir do seio do judaísmo, né? E a pergunta que vem a seguir, Sérgio, ela enfoca exatamente essa questão, né, em termos históricos, né? Quando e como que isso ocorre, né? Nós sabemos que no ano 70 os romanos destroem o templo de Jerusalém. Isso tem alguma coisa a ver com esse processo de separação? Ou é um processo que ele continuou de forma lenta e gradual, né? Nessa história que você começou a contar com a história do Paulo de Tarso. O Paulo começa um processo. Esse processo é lento e gradual. Quando eu comecei a ler sobre isso, na minha graduação em Tel Aviv, eu tinha a consciência que a separação se fecha no meio entre duas guerras contra Roma. A primeira guerra contra Roma começou no ano 66, e terminou com a destruição do Templo de Jerusalém, que está no slide aí, no ano 70. Pois tem algumas décadas muito difíceis, muito tensas para os judeus, e os judeus fazem novas revoltas. A última delas, a última grande delas, foi no ano 132 e durou até o ano 135. Ela é sangrenta, tá? Tem outras no meio desse período. E, para mim, era aí que se fechava. Duas revoltas contra Roma, na segunda, para poder catalisar os judeus que já estavam com a cabeça bem baixa, já tinham apanhado muito, sofrido muito, Jerusalém queimada, templo queimado. Um grande rabino da geração ali, que chamava Rabi Akiva, ele pega e aponta para um líder guerreiro chamado Shimon Bar Kokhba, e fala, ele é o Messias, ele é o rei libertador. Não o redentor da humanidade, o rei libertador, era o Messias. Ora, eu achava que aí acabou a relação cristão-judaica, porque para os cristãos é Jesus e para os judeus era o Shimon Bar Kokhba. Ele é derrotado, desaparece, não se sabe dele, mas ele nunca mais apareceu. Para mim, essa era a separação. Só que eu não fui para essa área, só estou indo para essa área agora, eu fiquei no superficial. Isso era para mim, mas como eu comecei a conviver em eventos de história antiga e medieval, com os especialistas de história romana, Baixo Império e Antiguidade Tardia, eu gradualmente comecei a me dar conta que eu estava viajando na maionese, que não é por aí, não. Judeus e cristãos continuaram interagindo. E a atração que o judaísmo exercia e ainda exerce sobre os diversos grupos cristãos. Você gosta de pegar a bandeira de Israel e colocar em parada de grupos evangélicos. É que Israel tem uma atração, o judaísmo tem uma atração. E essa atração é a questão que a gente fala adiante. A questão da eleição, a questão do verdadeiro Israel. Mas ainda não vou entrar nessa.
a separação é lenta e gradual. Quando a gente está lá, no final do meu livro, está lá incomodando a patrística, os grandes líderes da igreja, chamavam padres da igreja, que eram os líderes, não é o padre da paróquia, eram os grandes patriarcas da igreja. Esses padres da igreja estão muito incomodados com a atração que o judaísmo exerce. E aí eles começam a vociferar uma quantidade enorme de vitupérios, de xingamentos, de ofensas aos judeus. Isso eu falo mais adiante. Daqui a pouco eu volto a falar disso. Muito bem. Então, vamos aqui chamar de volta a Kátia aqui para a tela, para que ela possa fazer, então, para você aí a próxima pergunta, sem dar spoiler do que vem depois, tá bom? Bom, daí em diante, a pergunta é: quais se tornaram as maiores divergências entre o judaísmo e o cristianismo? Então, dá exemplos para a gente, por favor, em detalhes aí. Há várias divergências que vão separando e distanciando, mas talvez as primeiras que eu colocaria é que o judaísmo tem uma rígida crítica a imagens. Praticamente um pilar do judaísmo, isso reaparece entre os protestantes no século XVI. Negar imagens, não aceitar. Idolatria seria uma coisa totalmente contrária ao judaísmo. E o cristianismo, porque ele interage com o paganismo, ele começa a trazer imagens. Né? Essas imagens são geralmente personagens da história cristã que morreram como mártires ou coisa do tipo, mas às vezes são inclusive deuses pagãos que são reciclados e transformados em santos. E isso é uma diferença visceral entre o judaísmo e o cristianismo. No judaísmo não pode ter imagem. Eu até tenho uma pesquisa de um amigo meu que diz o seguinte: decoração das sinagogas, no máximo, tinha duas coisas. Tinha aves e leões. Para abrir a brechazinha, para ter alguma decoração, porque senão não podia ter nada. As aves seriam os querubins, os anjos, e os leões seriam os arielim, que também eram anjos. Na verdade, o leão e as aves lembrariam anjos, figuras angelicais. E a brecha para decorar a sinagoga. Mas imagens de pessoas não tem. Na mesquita, idem. Os muçulmanos também não têm imagem. Isso é uma. A outra, a questão da trindade. O cristianismo, na interação com o paganismo, ele se aproxima do chamado neoplatonismo e cria o neoplatonismo cristão, que é um remake do Platão séculos depois do Platão ter morrido e que aprofunda uma série de questões. É uma filosofia profunda, densa, tá? Repleta de sabedoria, mas que, na ideia religiosa dela, ela fala de uma espécie de tríade, que é muito comum entre as religiões de origem indo-europeia, né? São estudos que foram feitos no século XIX, início do século XX, que a gente olha lá, gregos, vários grupos têm tríades de deuses. Então, é o Zeus, a Hera e a Minerva. É uma tríade de deuses principal. Essa ideia de tríade está imbricada nas religiões que derivam do neoplatonismo. Ora, o judaísmo também se influenciou pelo neoplatonismo, mas não absorveu a ideia da trindade. Então, são dois pontos que eu acho que são grandes divergências. Outros eu abordo no livro. O pessoal que estiver interessado vai procurar o livro e vai poder saber mais. Mas vou sair daqui e já vou procurar. Muito legal. É um tema que me interessa muitíssimo. Muito bem. Nós vamos daqui a pouco disponibilizar o livro aí para quem está nos assistindo, né? Esse é spoiler que a gente pode dar, né, Sérgio? É um spoiler. Muito bem, né? Então vamos para um outro capítulo do livro agora, né? Abordar uma outra questão que você cita sobre dois nomes, né? Os hebreus e os judeus, né? Essa é uma diferenciação apenas de nomes? Ou ela de fato corresponde a dois grupos diferentes de pessoas?
Então, existe as escrituras, que a gente chama de escrituras no judaísmo. Seria a Bíblia hebraica, que inclui o Pentateuco, os profetas e os escritos, e, no cristianismo, a Bíblia hebraica é chamada de Antigo Testamento e os evangelhos, as epístolas e o Apocalipse de São João é um conjunto que é chamado de Novo Testamento. Então, para o cristianismo tem Antigo e Novo Testamento, e para o judaísmo, o que os cristãos chamam de Antigo é o nosso Tanar, é um conjunto da Torá, da lei, do Pentateuco, mais profetas, mais escritos. Ora, não existe novo sem ter o antigo. O cristianismo precisa se apropriar dessa revelação. É a base. Então, o que se faz? Tem várias coisas que se fazem. No meu doutorado, eu analisei como é que se fazia a interpretação do texto sagrado, o que se chama de exegese. Você pega um texto e tira significados deles. Mas não é o que está escrito. Você cria. Você faz uma alegoria, um simbolismo. Ora, essas alegorias, judeus e cristãos fazem. Os judeus têm uma exegese e os cristãos têm uma exegese. Mas os cristãos não podem prescindir do chamado Antigo Testamento, do nosso Tanar. Então, como é que eles fazem para se apropriar do que é nosso, que fala da gente, está falando dos judeus, tá? Então, pessoal, o que acontece é o seguinte: a leitura cristã do Antigo Testamento separa dois grupos lá, os bons e os maus, os hebreus e os judeus, dois grupos. Hebreus seriam cristãos embrionários, cristãos ainda que não se descobriram como cristãos. Eu chamaria uma expressão protocristãos. Eles quase já são cristãos, mas Cristo não chegou. Mas eles são os bons, patriarcas, profetas, casa de Davi, todos os, aspas, bonzinhos. Já judeus, seríamos nós, os judeus, que seríamos os maus da história. Adoradores do bezerro de ouro, adoradores de Baal, perseguidores dos profetas. Então, o bem e o mal fica muito acoplado à etiquetagem do povo de Israel, do povo judeu, em cima de ser judeus. E, claro, judeus rima com Judas, né? Mas, enfim, hebreus, os cristãos, ainda sem descobrir Jesus. Então, é uma categorização que começa a acoplar e etiquetar como malignos os membros do judaísmo, os praticantes do judaísmo. E isso é feito nos séculos, bem no meio dos séculos que eu analiso no livro. É bem aqui no meio disso. Muito bem. Então, podemos dizer que, de fato, se trata de uma manobra propagandística e não de uma distinção entre dois povos. Essencialmente é isso. Não seria uma coisa... Quem está falando isso está tentando puxar a revelação, a fala de Deus com Moisés, a fala de Deus com os profetas, por um lado cristão, e cria essas categorias. Claro que quem está no poder depois consegue colocar o bem do seu lado. Quem está no poder sempre põe o bem do seu lado. Se você chega a se eleger e vira o partido do poder, você pode jogar o mal todo para o outro lado. Você tem os meios de comunicação, você tem o poder, etc. Isso é normal. Mas acontece que isso vai gerar um preconceito milenar. É diferente de uma briga de poder num país determinado entre um partido, um grupo e outro, né, ou duas torcidas, de um preconceito milenar que está sendo construído. Uhum. Muito bem. Então, vamos adiante. Kátia, novamente... Antes de começar com a pergunta, só pegando a carona nessa pergunta aí, e aí a gente vê isso se refletindo no Novo Testamento, nos evangelhos, que foram escritos, a gente sabe, bem depois, e não exatamente pelos evangelistas, né? Quer dizer, essa
doutrinação, essa distorção e separação, distinção entre os hebreus e os judeus, é colocada ali no próprio Evangelho, né? Quando, segundo o Evangelho, seria dizendo que Jesus está renegando várias coisas dos judeus, digamos, e estaria valorizando as coisas dos hebreus, é isso? Faz sentido isso ou não? Nenhum sentido. Faz sentido, mas é o seguinte, eles não são todos do mesmo período. Conforme a história vai andando, isso vai ficando mais complicado. E o pior deles é o Apocalipse de São João, é o Evangelho de São João e o Apocalipse de São João, que são os mais tardios, quando eles já não estão se dando tão bem, mas ainda se atraem. Podem estar brigando, mas se atraem. É tipo o marido e mulher que se separou, né? Está se separando, digamos, e começa a xingar o outro lado e mostrar todos os efeitos do outro lado. Entendi. Tá ótimo. Obrigada. E aí a pergunta é, se existe no cristianismo uma construção teológica para justificar a malignidade judaica. Então, o que definiria, então, o antijudaísmo cristão, que é o tema do seu livro? De certa forma, eu já comecei a falar nessa explicação de hebreus e judeus. Mas vai se escrevendo e se fazendo prédicas que depois são copiadas, prédicas são orais, são feitas em igrejas, pelos membros da patrística, tanto a patrística de língua grega quanto a patrística de língua latina. O que eles pregam é depois copiado e feito cópias e mandado para as comunidades cristãs. E o tom vai subindo. O tom começa ainda antes da igreja estar ligada ao império. Então começa num cara que se chama Justino Mártir, que ele começa a dizer que Jesus foi morto pelos judeus, quando ele foi crucificado, que era uma pena de morte romana, julgado num tribunal romano presidido pelo Pôncio Pilatos, e tendo alguns judeus colaboracionistas presentes no tribunal, porque opositores não entraram no tribunal romano, e a maioria era contra o Império Romano. Eles não iam entrar no tribunal romano, quer dizer, mas tinha uns lá que falaram, mata ele, não mata o Barrabás é inexpressivo. Pode ser, apesar que eu acho que isso é escrita, mas vamos dizer que sim. Mas isso é um tribunal romano, em que não vai entrar gente que é opositor, não vão entrar os opositores, tá? E, óbvio, vai se construindo essa ideia da malignidade gradualmente. Então, primeiro, judeus que mataram. Bom, depois, a ideia de que os judeus são Judas, e não Jesus e não os apóstolos. Mas, na verdade, por que eles não podem ser os apóstolos? E depois tiveram uma ideia diferente, mas malignidade neles, a maioria deles era judeu. Todos eles eram judeus. E depois, a questão começa com mudança de terminologia. E a terminologia, quando a gente vê o Império Romano se aproximando do cristianismo, no século IV, com Constantino em 313, chegando a 381, quando Teodósio praticamente define a linha oficial da igreja, ao lado dos bispos, num concílio em Constantinopla, acaba com a dissidência interna, porque tinha uma dissidência interna, os que eram trinitários e os que não eram trinitários. E aí, pessoal, a palavra falada contra os judeus fica muito ácida. 2 exemplos. João Crisóstomo, que era um pregador da cidade de Antioquia, que era uma grande cidade no Oriente, na Síria atual, e esse João Crisóstomo fala dos judeus, chama eles de porcos, chama eles de libidinosos, de gulosos, que comem demais, fazem sexo demais, todos os defeitos possíveis e impossíveis. E o Jerônimo de Estridão, que é o cara que traduz para o latim a Bíblia. São 2 pregadores que soltam o verbo contra os judeus, e as coisas que eles falam são coisas indignas de se falar contra os outros. E não cabem bem na boca de 2 caras que conheciam profundamente o judaísmo
e conheciam profundamente o cristianismo. São pregadores de alta qualidade, mas que perdem o controle quando falam dos judeus e constroem uma malignidade judaica que, adiante, servirá para os mitos antijudaicos na Idade Média, que vai ser um outro livro que eu faço daqui uns 2, 3 anos. Esperando. Muito bem. Deixa Então, eu só emendar mais uma coisa, Roberto. Não sei se temos tempo, mas assim, e essa malignidade, por parte dele, nesse momento, você sabe identificar por quê? Qual seria o objetivo? Seria uma maneira de se firmar, por que isso, né? Ok, boa pergunta. 2 motivos principais. Primeiro, quem é o dono do legado? Quem é o dono da palavra de Deus que está no Antigo Testamento? Os hebreus ou os judeus? Ora, os judeus são maus. Então, são os hebreus. E os hebreus são os antecessores dos cristãos. Então, esse apropriado legado da revelação, da escolha de Deus. Deus nos escolheu. Vocês não perceberam, mas Deus tinha escolhido os cristãos, não os judeus. Mas ali estava misturado, que não tinha ainda. Isso é uma questão. E a outra é porque o judaísmo sempre exerceu atração. E continua exercendo atração até hoje. A atração do judaísmo é muito grande. Existe um grupo no mundo todo e no Brasil que chama judaísmo messiânico. É alguma coisa que está no meio entre o judaísmo e o cristianismo. Porque eles têm os pergaminhos da Torá, eles têm sinagoga, livros de reza em hebraico, e eles acreditam em Jesus. Eles estão no meio. Eles não são nem judeus nem cristãos, estão no meio. Né? Mas esse grupo existia naquela época, e esse grupo incomodava. E esse grupo vai ser perseguido e vai ser gradualmente extirpado, sem violência, mas com sanções, restrições, exílio. Não há matanças, que mais tarde vão queimar hereges, mas não é agora. 1000 anos depois vão queimar hereges, mas não é agora. Mas precisa tirar a atração judaica, a aproximação que os judeus tinham. Eles se gostavam. Eles frequentavam as sinagogas porque as festas de judeus eram mais alegres, tinham mais bebida e mais comida. Por causa do estilo judaico de fazer festa. Tá? E a igreja queria uma coisa mais recatada, menos vinho. Vinho tinha que ser controlado, o vinho é sagrado, é só para usar na missa, não é para se embebedar. E os judeus faziam festas alegres, festivas. Os cristãos queriam participar, e os judeus abriam as portas. Não pode. Separa, porque senão influencia. E se influenciar, contamina. E o que você falou primeiro, e o legado é meu. E sou eu que sou a continuação dos profetas. Tira deles, porque não é deles. Quer dizer, perfeito, muito obrigada. Agora fez todo sentido. Mas boa pergunta, querida. Obrigada. Próxima. Beleza. De fato, essa questão aí que vocês abordaram, né, nos leva diretamente aí à próxima pergunta, né, que é a pergunta sobre os bens de salvação e o seu monopólio, né, que foi um conceito definido pelo Pierre Bourdieu, que você usa no outro ponto do teu livro, né, Sérgio? Exatamente. Tem a ver com isso que você estava falando, não? A pronúncia certa seria Bourdieu, mas você não precisa falar francês para fazer entrevista, tá? Pierre Bourdieu é um pensador, acho que sociólogo, antropólogo francês, que ele fala o seguinte: a verdade não permite outra verdade. Tá? Nós vivemos hoje querendo interagir com outras formas de pensar, diversidade. É um discurso que certos setores da sociedade têm. Dialogar, eu quero aprender do pessoal da Umbanda, eu não acredito na Umbanda, mas eu quero aprender, eu quero interagir. Eu tenho uma amiga minha que é mãe de santo, e é professora universitária. Pô, aprendo um monte com ela. Eu não preciso me converter à religião afro-brasileira, mas lidar. Mas nesse momento da história, a verdade tem que estar do lado certo. Por quê? Porque a verdade te leva à salvação. E a salvação vai vir no final dos tempos. Eu quero me salvar.
Quem é que vai me salvar? O judaísmo ou o cristianismo? Então, os bens de salvação, a igreja se apropria e diz, nós salvamos e ninguém mais do que nós. Os hereges, as dissidências cristãs não vão salvar, só o cristianismo oficial. O judaísmo não vai salvar. E mais tarde, quando tiver Islã, o Islã não vai salvar. O monopólio dos bens de salvação fica acoplado à igreja oficial, à versão oficial da igreja, e é tirada das dissidências cristãs internas e do judaísmo e de qualquer outra religião. Os bens de salvação seria, no final dos tempos, se salvar. E não queimar no inferno, hein? Olha lá, é muito quente. Ok. Obrigado, então. E vamos, então, agora àquela pergunta que acho que o público está esperando desde o começo da nossa transmissão, né? Como que faz para comprar esse livro aí, Sérgio? Tem duas formas de comprar esse livro. A mais fácil, menos complicada, é só lembrar do meu nome e do meu sobrenome. Não precisa do Alberto. Procurar no Facebook o Sérgio Feldman, tá? Pode pegar o Alberto também. E entrar no Messenger, porque você não precisa nem ter ser amigo meu, tá? E me diz, eu quero comprar. Se quer comprar, é muito fácil. Muito fácil. Me dê o seu endereço e me faça um Pix. Você tem que dar o endereço certinho, principalmente o CEP. Eu morro de medo, porque já teve coisa que voltou por causa de CEP errado. A editora tem muito pouco livro. Os livros, eu comprei os livros da editora e eu estou vendendo. Eu estou vendendo ele por R$ 45,00 o livro, mais o correio, R$ 55,00. Chega em mais ou menos 5 a 10 dias. Quando me mandam, eu sempre junto para ter uns 5 pedidos, né? Não dá para todo dia ir no correio. Mas tem tido, normalmente depois que tem uma live, sempre tem pelo menos 5, às vezes tem 10 pessoas interessadas. E eu é que estou vendendo. Tá? Mas fora isso, eu tenho um grupo no WhatsApp, mas aí tem todo um link que está aqui embaixo, olha, no azul. Se alguém consegue passar o mouse, copiar e colar, entra no link, tá? Mas não publiciza esse link, porque entra gente que quer fazer propaganda, me encher, invadir o chat do WhatsApp com propaganda. Pega, põe no navegador, pode pôr de novo ele aí, por favor. Eu copiei no chat do YouTube, né? Aí não precisa ficar digitando. Ah, tá. Você pôs para quem está assistindo a gente, né? Isso. Com esse chat você entra no grupo. Aí no grupo eu também aviso, vai ter evento. Eu vou, por exemplo, a Belo Horizonte. Eu não sei se tem gente de Belo Horizonte. Final de junho eu vou estar presencialmente. Eu tive em São Paulo presencialmente, né? Então, eu fiz 2 eventos em São Paulo, um na Federal do ABC e uma no ASA. Mas se me convidar, eu venho de novo, não tem problema não. A gente está sempre interessado em interagir. Eu estou aposentado, né? Eu estou me permitindo ser feliz. Muito bem. Nós temos algumas perguntas da audiência aqui que a gente gostaria de passar para você. Deixa eu puxar aqui. Nós temos uma primeira pergunta que relaciona a questão do antijudaísmo com a política, da Edith Graciani. Ela pergunta se existe uma relação entre o antijudaísmo e a política nessa época aí que você descreveu. Eu acho que a política sempre tem alguma relação. Por quê? Porque, num primeiro momento, o judaísmo era uma religião considerada tradicional. E como uma religião tradicional, os romanos eram muito legalistas. Eles chamavam um termo em latim, religio, que seria religio licita. Religio licita. O judaísmo era uma religião oficialmente protegida, considerada tradicional, muito antiga. Por que o cristianismo quer pegar o legado? Porque aí receberia o tradicional do judaísmo. Nós vamos pegar esse legado, nós vamos ficar uma religião antiga também, não uma nova.
Os romanos não tinham muita tolerância para novas religiões. Então, claro que tem política, né? Porque os cristãos sofreram, no mínimo, 10 perseguições na mão do Império Romano. 10. Das quais não há dúvida que as últimas sejam globais em todo o Império. Tem uma polêmica, tem uns autores, não, mas isso aqui é pontual, o Nero fez isso, mas fez isso em Roma, botou os cristãos para os leões comerem. Mas é em Roma só, não é em todo o Império. Mas desde o imperador Décio, em 250, até o Diocleciano, que sai em 306, tem praticamente 50 anos com breve intervalo, tem um imperador que pega mais leve, que não persegue, mas uns 50 anos de perseguições violentas contra os cristãos. Só que depois o Constantino se aproxima e traz o cristianismo para ser protegido, primeiro protegido. E o Teodósio, meio século depois, ele oficializa. Então, nesse século IV, entre 313 e 381, tem uns vais e vens, mas nunca o cristianismo é perseguido mais. E ele foi perseguido por vários séculos, e principalmente naqueles 50 anos entre o Décio e o Diocleciano. Então, claro que tem política. Claro, não quero ser perseguido. Se eu me aproximar do Império Romano, então vamos parar de fazer críticas, vamos parar de dizer que vai chegar o Messias e vai derrubar o imperador. Não, viva o imperador. O cristianismo não era revolucionário. Teve uma historiografia de fundo marxista que andou querendo colocar o cristianismo como um movimento que queria acabar com o escravismo. Isso não é preciso. O cristianismo era muito tolerante com o poder estabelecido, não queria derrubar nem o Império Romano, nem acabar com o escravismo. Ele queria mais humanidade no trato com os escravos, mas podia ter escravos. Não maltratar os escravos, não ser violento com os escravos. Mas não precisava acabar com eles. Eles aceitavam o escravismo. Ok? Próxima. Olha bem, ele não era considerado Messias pela maioria do povo judeu. Tanto que o cristianismo gradualmente se separa. Ele vai para os gentios, começa a converter os gentios. O cristianismo era tolerado como um dos grupos judaicos. Tinha naquela época os saduceus no entorno do templo, fariseus no entorno da lei, os essênios que viviam lá no Mar Morto, escondidos em comunidades semi-monásticas parecidas. Existia dissidências, grupos. O judaísmo não era homogêneo e nunca foi homogêneo. Tá? O judaísmo não teve essa condição. Então, Jesus não era considerado Messias, salvo pelos seus adeptos, seus seguidores, que saíram de Israel, foram para Antioquia, depois foram para a Ásia Menor, foram também para Alexandria, e nas sinagogas eles pregavam a chegada do Messias e uma vertente judaica. São judeus cristãos que vão sobreviver ainda por algumas décadas, até alguns séculos. Tem um grupo que chama Ebionitas, que eles eram, na verdade, judeus e cristãos ao mesmo tempo. Mas esses grupos vão sendo minoritários, vão sendo excluídos, e a igreja não quer interagir com eles e acaba tirando eles para fora. São jogados para fora e desaparecem. Então, não era considerado Messias pelos judeus. E não era considerado Messias pela maioria. Ele era considerado Messias pelos seus seguidores. Paulo é um deles. Muito bem. Temos mais uma pergunta aqui que acho que pode gerar alguma polêmica. O Eduardo aqui, que está assistindo a gente, diz que é judeu puro sangue. Não sei de nenhum ascendente gentil. Hebreus foram meus ancestrais. Não me sinto ofendido pelos cristãos aí de ser chamado judeu. E você, Sérgio? Você acha que não entendeu, Eduardo, o que eu falei. Primeiro, puro sangue eu não gosto. Puro sangue, não quero ser grosseiro, tá?
Puro sangue pode servir para um animal, para um cavalo que é puro sangue e tal. Puro sangue é uma fala, é um discurso que cai facilmente no racismo e na eugenia, na ideia de ter uma raça pura, superior, etc, etc. Tá? Que foi, inclusive, o que foi usado no Edito de Toledo, que você citou há pouco, né? Exatamente. E eu comecei a chegar nesses temas a partir do Estatuto de Pureza de Sangue de 1449 de Toledo. Eu não acredito. Não, eu sei que você pôs entre... Eduardo, eu sei que você não quis ser racista. Eu estou apenas... Você provocou e eu estou provocando de volta, com todo o respeito pela sua fala, tá? Mas não existe judeu puro sangue. Veja bem, judeu é uma escolha. Abraão escolheu ser judeu. O Moisés era um príncipe egípcio, pelo menos já estava identificado como fosse. Ele escolheu ser judeu. Judeu é uma escolha. Se eu sou filho de pai e mãe judeu, eu não quero ser judeu, eu largo o judaísmo. Posso até ser circuncidado, mas se eu não quero ser judeu, eu não vou ser judeu. Talvez os nazistas vão dizer, não, mas você é porque você tem sangue judaico, puro sangue. Mas não é por aí. Judeu é escolha. Essa escolha eu faço. Eu sou acadêmico e não estou aqui como um judeu. Tá? Eu falei várias vezes nós. É ato falho. Tá? É defeito meu falar assim. Tá? Porque eu tenho uma identidade muito forte. Mas, de fato, eu estou aqui como acadêmico. Tá? Eu acho que o judaísmo é uma religião, existe escolha, não é uma raça. Tem judeu negro, tem judeu tipo mediterrâneo, tem judeu tipo oriental. Judaísmo é uma prática, ela é flexível, ela pode ter uma gama ortodoxos, conservadores, reformistas, cabe dentro do judaísmo. Cabe até judeus que não acreditam em Deus, mas que têm uma identidade judaica. E aí transcende a religião. Transcende. Aqueles judeus chamados judeus vermelhos, né? Os Roiteíden, são judeus também, na medida que eles se identificam com a cultura judaica, com as práticas judaicas e com uma ética judaica. É um caminho bem alternativo. Eu ainda prefiro ficar com um mix do tradicional e do moderno. Eu prefiro, eu me sinto melhor, mais à vontade. Mas não acredito em puro sangue, tá, Eduardo? Eu sei que você falou meio para provocar, e eu te respondi também para te provocar, porque, afinal das contas, ninguém é melhor que ninguém. Eu não sou melhor que um não-judeu. Eu apregoo o diálogo, o conhecimento do outro. Para acabar com o preconceito milenar contra os judeus, é preciso explicar. A intenção desse livro é propagar a ideia de que havia uma proximidade, houve uma briga por certas coisas, como a revelação, o legado, a escolha de Israel, né? Até o título de Israel, os cristãos se diziam, nós somos o verdadeiro Israel. E os judeus, não, vocês não podem ser Israel, nós somos Israel. Ficou com essa briga, tá? Mas, na verdade, todos os que apregou os valores que estão implícitos na Bíblia podem entrar nessa utilização. Podem utilizar, desde que utilize não para matar o outro, para converter a força o outro, mas para dialogar e pegar os grandes valores que tem na Bíblia. A Bíblia tem valores universais maravilhosos. Justiça social, caridade, paz, ideia da paz, tá? Desculpa a ironia, Eduardo, todo o respeito, tá? Muito obrigado, Sérgio. Agora é que chegou a hora de fazer aquilo que você começou a fazer logo no começo da nossa transmissão, né? Queremos agradecer a você pela presença, pela dedicação, pelas provocações e pela honra de estar com a gente hoje à noite aqui, tratando de um tema tão interessante e complicado e, ao longo da história, distorcido por muita gente, como você bem explicou, com interesses políticos, né? Desde o começo da sua existência, né?
Eu gostei particularmente porque, assim, quando você vai às origens mesmo, né? Assim, ao situar mesmo o início da religião, num ponto que não era o que tradicionalmente se diz, né? E eu estava imaginando que fosse alguma coisa da época medieval, as origens seriam as questões econômicas. Não, a origem é essa lá atrás. Eu gostei bastante, gostei mesmo. Muito obrigada. No Aprendi livro muito. eu vou mais para trás, viu, Kátia? Eu vou Uhum. mais para trás, mas a gente combinou, né, que a gente ia Ficar nesse compactar. Eu período. Uhum. tinha um limite de tempo que eu extrapolei um pouquinho, mas não muito, né, uns 5, 10 minutos. E a gente não pode fazer uma coisa muito comprida numa live, porque senão a gente adormece o pessoal, né? Uhum. Adormece o pessoal e ninguém compra o livro, porque se você lê o livro inteiro durante a transmissão, qual a graça, né? Não pode dar tanto spoiler, né? Só um pouquinho. Exatamente. Quantas páginas tem o livro, Sérgio? Ele é pequeno. Se você olhar ali, ó, no coisa, ele é pequeno. Ó, olha a largura dele aqui, ó. Aham. Beleza, ó. Temos mais uma pergunta aqui que apareceu. Você tem paciência ainda? Eu tenho. Tem. Ó, a Vera está dizendo aqui o seguinte: somos rechaçados pela direita, esquerda e por outras religiões. Como você explica isso? Bom, eu acredito que pelo judaísmo ser essencialmente iconoclasta, iconoclasta é o que quebra ídolos. Ele não aceita verdades absolutas, a essência do judaísmo, filosofia, olhar de mundo do judaísmo. Claro que tem judeus que podem atuar de maneira idólatra, mas o judaísmo em si não. Tem um escritor que é uma segunda geração da escola de Frankfurt, que chamava Erich Fromm. Ele escreveu um livro que chama O Espírito da Liberdade. É um livro esgotado, maravilhoso, em que ele fala das essências do judaísmo. E esse livro virou um livro de cabeceira meu na juventude, agora eu resgatei ele. Não li ele inteiro agora, não. Eu andei mexendo nele. Tem vários outros escritores. Esse aí é um livro que é fácil de ler. Eu gosto de livros fáceis e eu tratei de escrever um livro fácil. Por ser iconoclasta, o judaísmo provoca, porque o judaísmo questiona. Quando Abraão está falando com Deus e falando, você vai destruir Sodoma porque tem pecadores lá? E se tiver 45 pessoas, 50 pessoas que são boas, você vai destruir todo mundo? Você vai destruir esses 50 junto com todo mundo? Desculpa. E o Abraão vai regateando com Deus, parece aquele mercado árabe lá que você vai regateando o preço, ele vai baixando o preço e chega a 10, se tiver 10. Olha, o Abraão está diante do Deus Todo-Poderoso. E ele, pela misericórdia, eu vou falar uma coisa que, se tiver um rabino aí, ele vai me... Eu estou vendo que tem um rabino ali no chat, ele vai me xingar. Mas o Abraão, de certa forma, educa Deus a ser mais misericordioso. Ele é muito justo. Deus é profundamente justo, mas a justiça precisa ser mesclada com a misericórdia. Então, o judaísmo questiona. O judaísmo é questionador. Pode ver que na esquerda e na direita, que, segundo a Vera, nos criticam, tem muito judeu enfiado no meio. Lamentavelmente, às vezes são judeus fundamentalistas de direita e de esquerda, que é uma pena. Mas o judaísmo não combina com o fundamentalismo. Eles são mal entendedores do judaísmo. O judaísmo combina com o humanismo. Combina com atitudes de amor ao próximo. Claro que dá para distorcer, tudo pode ser distorcido. Mas somos rechaçados porque pensamos, porque questionamos, porque levantamos as dúvidas, tá? E eu acho que o judaísmo é fundamentalmente uma religião questionadora. E o Deus de Israel permite isso. Permite isso, tá? Dá para achar isso na Mishnah, no Talmud. O Deus permitindo
o homem questionar. Mas, enfim, é assim que eu entendo, Vera. Dá para pensar de outro jeito. Muito bem. Então, mais uma vez, parabéns. Muito obrigado aí pela tua presença. E queremos aqui aproveitar esse momento para convidar todo mundo que está nos assistindo, seja ao vivo ou a posterior na gravação desta transmissão. Nós estaremos de novo no ar no dia 18 de maio, que há apenas 16 dias, entrevistando a diretora dos arquivos da Torre do Tombo em Portugal, que vai nos detalhar sobre a disponibilidade de todo o material que vem desde a época da Inquisição, né, que o Sérgio citou há pouco, e hoje, graças ao empenho aí de uma equipe também de acadêmicos muito dedicados, está toda digitalizada, disponível online, mas o seu acesso não é trivial, né? Então, é uma entrevista realmente imperdível. Muito obrigado a todos aí pela audiência, então, e até dia 18. E eu agradeço, antes de encerrar, antes de cair, agradeço a oportunidade, Kátia e o Roberto, mais uma vez, poder estar aqui, tá? E eu acho que a gente fez uma interação bem legal, né? E quando tivermos novas oportunidades, depois eu vou falar com o Roberto, que eu tenho umas ideias para o segundo semestre, mas depois a gente conversa. Grande abraço. Um abraço para você também, Sérgio. Muito obrigado. Valeu.